Hoje nós vamos trabalhar com o campo magnético gerado por condutores, né? A aula passada a gente viu definições básicas de magnetismo, o campo magnético da Terra, e o campo magnético gerado por ímãs naturais. Aí acontece que a primeira pessoa a perceber isso foi o Ørsted. Ele percebeu que uma corrente elétrica gerava um campo magnético ao colocar uma bússola perto de um fio condutor. Só que não foi o Ørsted que descreveu o que estava acontecendo ali, né? Ele observou o fenômeno, mas na verdade quem explicou esse fenômeno, quem deu a ele uma teoria, tentou de alguma maneira descrever o que estava acontecendo, foi o Faraday, o Michael Faraday, né? Vocês podem ver isso aí, aconselho assistirem. Eu já passei para vocês uma vez, se não tiverem visto, assistam de novo, assistam dessa vez, que é um episódio de Cosmos que fala sobre a vida do Michael Faraday. Conta como ele não tinha formação acadêmica, né? Ele era um experimentalista e ele não tinha como é que fala, uma formação matemática, ele não sabia colocar aquilo de maneira de fórmulas, mas ele era muito bom em experimento, era um cara que entendia bastante. E ele conseguiu gerar essa ideia de campos, né? Campo magnético veio da explicação dele para esse fenômeno que o Ørsted percebeu. Então, o experimento de Ørsted ficou marcado, né? Que é quando ele colocava uma bússola perto de um fio condutor e a agulha da bússola mexia. Ficou marcado com o nome dele, mas as ideias das linhas de campo, linha de indução magnética, você pode chamar de linha de campo ou linha de indução magnética, quem trouxe para a gente foi o Michael Faraday. Tá? Então, ele desenhou as linhas de campo, porque como ele não tinha uma formação matemática muito avançada, ele desenhava as coisas, ele criava maneiras não matematizadas de descrever aqueles fenômenos. Então, hoje o que a gente vai ver? A gente vai ver o formato desse campo magnético em volta dos condutores, dos principais condutores, do fio retilíneo, de uma espira circular e de um solenoide, tá? Uma bobina ou solenoide. E a gente tem que entender como é que funciona isso, a representação disso aí, e aprender as fórmulas de cada um. Vamos lá então, vamos começar com o fio condutor. Então você pode pegar aqui, por exemplo, ó, o fio do meu notebook está aqui, ó. Ele está conduzindo eletricidade. Em volta dele existe um campo magnético. Ah, mas tem borracha. A borracha ela serve para que eu não tome choque, né? É um isolante elétrico, mas não é um isolante magnético. Então, em volta desse fio aqui, existe um campo magnético que envolve ele, e a figura que representa isso aí, o Faraday desenhou, né? Quem assistiu o Cosmos viu essa representação dele aí, ficou mais ou menos assim, ó. Tá? Então, deixa eu tirar essas coisas daqui, né? A figura do Faraday. Então aqui a gente tem os campos magnéticos, vai começar com o fio condutor. Em volta de um fio você tem um campo magnético circular, tá? Essas linhas elas não são paradas, elas estão girando aqui, girando nesse sentido, tá? E esse sentido ele é uma convenção. O Faraday convencionou isso aí e a gente usa a regra da mão direita. Eu vou tentar explicar por vocês pela primeira vez na minha vida. Eu vou tentar explicar isso à distância, né? Tá? Mas olha só, imagina, você tem um campo magnético que são linhas fechadas, igual o campo magnético de um fio. São linhas fechadas, elas são concêntricas, o fio é o centro dessas linhas fechadas. E aqui eu peguei uma figura da internet que representava 3, mas você tem 4, 5. O campo magnético vai ficando mais fraco, né, à medida que se afasta do fio, lógico, porque o campo significa a influência do fio ali, a influência dessa corrente elétrica magneticamente falando ao seu redor. Quanto mais longe você está do fio, menor vai ser essa influência. Então aqui eu coloquei sem nenhuma coisa aqui por detrás, né? Mas agora imagina que você coloca esse fio em cima de uma folha de papel, né? Então você vai pegar esse fio e colocar ele em cima de uma folhinha de papel
e vai ficar mais ou menos como na segunda figura. Você não vai ver a parte de trás do campo, você veria somente a parte da frente, né? E esse campo, como ele está girando, ele estaria entrando, né, aqui, ó, nessa parte da folha e saindo por essa parte da folha. Então ele sai daqui e entra aqui. Sai dessa parte, entra na parte de lá. Ela está furando a folha de papel sempre em 2 pontos, né? Aqui eu coloquei uma visão de cima e aqui eu vou colocar uma visão como se você estivesse olhando daqui de baixo, ó. Imagina que você está olhando daqui de baixo, isso aqui é o símbolo de observador da física, né? Tipo um olhinho. Você está olhando o fio daqui de baixo, então você estaria, aí você vai girar isso aqui, né? Você vai colocar isso aqui, esse plano que estava perpendicular a você, você vai colocar ele paralelo à sua linha de visão. O que você estaria vendo? Né? Essa linha aqui, ó, que está na parte da esquerda, então vamos pegar aqui, ó, vamos pegar essa primeira, você está vendo só essa primeira parte aqui. Não, assim vai confundir com uma linha de campo, né? Mas deixa eu pegar aqui, fazer um quadradinho. Então, a gente está pegando essa parte aqui, ó, e nós estamos representando ela aqui. O que você estaria vendo? Essa linha aqui, ó, é essa aqui, ó. Quando você olha dessa forma, ela está saindo dessa parte da parte esquerda do fio. Então ela sai de cá, vou desenhar de azul, né? Mais bonito. Ela sai de cá, passa em cima do fio, né? Ela passa aqui, ó, e entra de cá. Essa linha aqui, ela sai aqui, passa lá em cima do fio e entra de cá. Você não está vendo a parte de trás, você não veria isso aqui, ó. É como se seu olho, né, tivesse vendo paralelamente aqui ao fio. E assim por diante, né? As linhas estão fazendo isso aqui, ó. Bom, difícil a gente ficar desenhando, tentar desenhar em 3D, né? Eu tive que pegar figuras prontas da internet, essa aqui eu desenhei, mas não é difícil desenhar não, né? É difícil você pensar nisso aqui, né? Ó. Quando você entende isso aqui espacialmente falando, fica mais fácil representar. Mas nós não queremos desenhar o tempo todo em 3D, porque físico é preguiçoso, a física é a ciência da preguiça. Então, o que a gente faz? A gente tenta simplificar tudo. A gente tenta fazer com que as coisas fiquem mais fáceis. Por incrível que pareça, a física tenta. Então, a gente vai representar utilizando essa notação que eu coloquei aqui embaixo, uma figura também que eu peguei do Google lá, facinho. Você digita lá vetor entrando, vetor saindo, que você vai achar essa figura. É uma convenção. Como o vetor é uma seta, uma flecha, quando a seta estiver entrando numa superfície nela, a seta está vindo de cá, ó, nessa direção, uma velocidade para cá. Ela está entrando na superfície. O que você vê? Você vê a parte de trás da seta, da flecha. Você vê as peninhas dela. Se essa flecha estiver saindo da superfície, né, então aqui a velocidade da flecha está furando a superfície entrando e aqui ela fura saindo. Se ela estiver saindo, você vai ver só a pontinha da flecha, da seta, do vetor. Então você simboliza com uma bolinha. Quando estiver entrando é x, quando estiver saindo é bolinha. Tá? Então, mais ou menos assim, ó. Deixa eu parar de compartilhar aqui e mostrar para vocês. Eu fiz um recurso didático aqui, ó, bem simples, uma folha de papel furado. Então, imagina o seguinte, ó, né? Quando seus dedos estiverem entrando na folha de papel, você vai usar a sua mão direita como referência. Seu dedão direito, sempre, tá? Eu sou noivo ainda, a aliança está na mão direita. Vou casar só em novembro, tá? Pra vocês lembrarem disso aí, ó. Quando você vai girar a sua mão direita, nesse sentido. Quando seus dedos entrarem na folha de papel aqui, ó, você vai usar xizinho. Olha como é que meus dedos ficaram. Eles entraram na folha de papel. Tá vendo? Então, se eles entraram por um lado, eles vão sair pelo outro, mas não dá para fazer isso aqui, né? Então você vai olhar onde seus dedos vão entrar.
Você pode fazer isso na tela do computador aí, usando sua mão direita. Tá? Onde seus dedos entrarem, tá? Vai ficar desse jeito o seu dedão direito, seus dedos, finge que seu dedão é o fio, né? Você vai colocar o dedão sempre na direção da corrente. Então, colocou o dedão na direção da corrente em cima do fio, seus dedos vão entrar por um lado e, teoricamente, sair pelo outro. Tá? Você vai usar essa ideia da folhinha de papel aqui. Então, olha como é que a gente vai representar nessa última parte aqui. Então, agora você vai pegar essa figura aqui e vai usar essa notação de entrando e saindo aqui, ó, na última parte. Você vai colocar o seu dedão direito em cima dessa segunda figura minha e girar a sua mão. Você vai ver que as linhas de campo, né, elas saem do lado, então você vai pegar, girar e vai ver que seus dedos entrariam na parte direita do fio. Então, a parte direita do fio, você vai simbolizar que está entrando, você vai colocar um tanto de xizinho. Como a linha entra aqui, ó, você vai colocar xizinho. Se entra do lado direito e ela não é estática, ela tem que sair pelo lado esquerdo. Então, do lado esquerdo, você vai colocar bolinha. Sempre que você colocar um xizinho, então aqui, ó, vou representar isso aqui, né? A corrente está para cima, então meu dedão vai ficar para cima e eu vou girar minha mão. Deixa eu até copiar isso aqui que a gente pode fazer o outro aqui, ó. Então aqui, ó. Opa, copiei errado, peraí. Vamos inverter isso aqui. Aqui a gente vai fazer um com a corrente para baixo. Tá? Então, olha só. Com a corrente para cima, você vai colocar o seu dedão na direção da corrente, lá naquela figura de cima, aqui. Então, todo mundo pega, coloca o dedão aí na direção da corrente, né? Para cima na tela do seu celular, para cima na tela do seu computador, e você vai girar. Você vai imaginar a folha de papel e seus dedos vão entrar nessa folha de papel do lado direito do fio. Então, você vai colocar aqui, ó, xizinho do lado direito. Significa que tem uma linha de campo aqui entrando. E se eu tenho um xizinho do lado direito, eu tenho que ter uma bolinha do lado esquerdo. Para cada xizinho, você coloca uma bolinha. Então, você vai imaginar essa situação. Na bolinha tem uma linha de campo saindo dela e no xizinho tem uma linha de campo entrando. A mesma linha de campo entrando. Porém, quando você vai representar o campo magnético, você não representa só um. Você representa mais, né? Então, você vai colocar mais um xizinho aqui. E uma bolinha aqui. Mais um xizinho aqui, uma bolinha aqui. E assim por diante. Tá? Pode colocar quanto você quiser, mas sempre vai ser um número par de xizinho e de bolinha. Aí, quando você for colocar um terceiro, você dá mais um espaço aqui. Ó. O espaço entre os xizinhos, eles têm que ir aumentando. Assim como o espaço entre as bolinhas. Para simbolizar que o campo vai ficando mais fraco à medida que eu afasto do fio. Olha só, aqui eu tenho um espaço, aqui eu tenho um espaço um pouquinho maior e aqui eu tenho um espaço um pouco maior. A tendência é você ir afastando esses símbolos para falar que o campo magnético vai ficando mais fraco, já que a gente sabe que as proximidades das linhas magnéticas, das linhas de indução, das linhas de campo, simbolizam que o campo o valor do campo, né? Onde as linhas estão mais próximas, o campo é mais forte, e onde as linhas são mais fracas, mais afastadas, o campo é mais fraco. Na figura de cá, a corrente está descendo. Então, você vai inverter o seu dedão, né? Na figura primeira lá, o dedão está para cima, e você gira a mão assim, ó. Na outra figura, o dedão vai estar invertido, é o dedão da mão direita sempre, tá? E aí você vai girar seu dedo ao contrário, você vai ver, e você gira o dedo sempre na direção do punho, né? Não tem nem jeito de girar ao contrário. Então você vai ver que os seus dedos vão entrar, lembra que o dedão tem que ficar em cima do fio, os seus dedos vão entrar na folha de papel ou na tela do seu computador
aqui desse lado. Ó. Entrando desse lado, tem que sair desse lado. Não vou colocar até menos, ó, mas eu vou colocar sempre em pares. Então, cada xizinho aqui tem que ter uma bolinha do lado de lá. Ok? Então, isso não serve só para campo, não, tá? Sempre que você quiser representar um vetor que está entrando perpendicular àquele plano, você vai representar com xizinho. Se você tiver um vetor saindo daquele plano, você vai representar com uma bolinha. Então, aqui, por exemplo, aqui está entrando, né? Eu teria um campo magnético aqui, ó. Um vetor campo magnético para baixo nessa região. Aqui também, ó, para baixo e para baixo aqui, ó. Só que eu vou fazer mais bonitinho, né? Porque aqui, como está mais longe do fio, esse vetor é menor. Olha só. Aqui vai aproximando do fio, esse vetor vai ficando maior. Quanto mais próximo do fio, maior fica o vetor campo magnético. Aqui vai ser só o contrário, porque ele está saindo. Mais próximo do fio, vetor maior. À medida que você vai afastando do fio, esse vetor vai diminuindo. E aí, qual a letra que sobrou para o campo magnético, né? Porque a gente já usa V para velocidade, E para campo elétrico e tal. Para o campo magnético, sobrou a letrinha B, de bola. Então, você vai colocar aqui, ó, esse aqui é o meu campo magnético B, em volta do fio, certo? O campo magnético, se você tiver as linhas de indução, o vetor campo magnético ele é sempre tangente à linha de campo. Então, por exemplo, aqui ó, nessa região, ele está tangenciando a linha de campo. Se eu for desenhar o vetor campo magnético aqui, ele tem que estar mais ou menos assim. Ó. Ele não pode, né? Se ele é tangente, ele tem que tocar só em um ponto. Nessa região aqui, ele estaria apontando para cá. Nessa região aqui, ele estaria apontando para cá, sempre tangenciando essa linha de campo, essa linha de indução. Então, se tivesse, por exemplo, uma linha de indução aqui ó, embaixo, ela fazendo assim, eu falo, eu quero o campo magnético aqui. Você pega um vetor tangente, vamos supor que ela está indo para lá, assim, ó. Você pega um vetor tangente a esse pontinho aqui da linha de campo magnético, sempre. Certo? Então, a gente já sabe representar o campo magnético em torno de um fio. O que a gente vai fazer agora? A gente vai aprender a calcular esse vetor campo magnético. Então, se eu tiver um fio condutor aqui, ó, por exemplo, finge que esse tracinho preto é um fio condutor. Uma corrente elétrica indo para a esquerda. Como que eu representaria esse campo magnético? Pega o seu dedão, coloca para a esquerda, gira a mão. Você vai ver que seus dedos vão entrar na parte de cima do campo, do fio. Então, se eles entram na parte de cima, eles têm que sair na parte de baixo. Vou representar muito não, só isso aqui tá bom. Só para eu saber que ele entra em cima e sai por baixo. Aí vamos supor que eu queira o valor do campo magnético aqui, ó, a uma distância D do fio, nesse ponto aqui. Ó. Eu sei que o campo magnético aqui está entrando, né? Por causa da regra da mão direita. Mas quanto vale o campo magnético aqui nesse ponto, ó? Nesse pontinho entrando aqui. Bom, para cada condutor tem uma fórmula. É difícil de decorar e tal, são fórmulas estranhas, mas cada condutor tem uma fórmula. No fio retilíneo, você vai usar essa fórmulazinha aqui, ó. Vou usar D, né, que é a distância ao fio. Tá? O que é μ0? Essa letrinha chama μ. μ0 é uma constante. É igual o K. Lembra do K, da constante elétrica? Essa aqui é a constante magnética. A constante magnética depende do meio. Quando você coloca o zerozinho embaixo, subscrito, significa que está falando do vácuo. Então, o campo magnético a uma distância D desse fio vale
μ0, que é 4π vezes 10 a menos 7, Tesla vezes metro por ampere. Essas são as unidades dele. Aqui nós temos a nossa corrente em amperes. E aqui a gente tem a nossa distância ao fio em metros. Então você vai calcular esse campo e vai dar uma resposta em Tesla. Só que você pode ver que como a constante é muito pequena, né, 10 a menos 7, você sempre vai ter campos pequenos também. Você vai ter campos assim da ordem de 10 a menos 2, 10 a menos 3. Você não tem campos muito fortes, assim, numericamente falando. Em comparação com a constante elétrica, né, que é 9 vezes 10 a 9, certo? Aqui a gente tem 4π vezes 10 a menos 7. Ah, esse é do vácuo. Sim. E se for de outro meio? De outro meio, o exercício tem que te dar. Ninguém vai mandar você ficar decorando constante nenhuma aí, não. Certo? Então dá para você ver que o campo é diretamente proporcional à corrente. Se a corrente aumenta, o campo magnético aumenta, né? E inversamente proporcional à distância, assim como todo e qualquer campo. Porque o campo é gerado pela corrente. Se eu estou mais longe da corrente, esse campo, obviamente, vai ficar menor. Rude, Oi. a corrente elétrica ela gera um campo magnético. O inverso também pode acontecer ou não? Sim, lei de Faraday. Né? Uma variação de campo elétrico, de campo magnético, também gera uma corrente elétrica. É assim que os transformadores da rua funcionam. É assim, né, que o pessoal faz gato nas comunidades do Rio. Né? Eles colocam um fio próximo do fio de alta tensão e aquele campo magnético gerado pelo fio de alta tensão induz uma corrente elétrica no gato da pessoa. Tá? Vamos salvar Essa essa tela. fórmula, Bud, é só para fio retilíneo? Só para fio retilíneo. Cada condutor tem uma fórmula diferente. Então, para o fio retilíneo, você calcula assim. Você representa com a regra da mão direita, né? Mas para calcular, você tem que calcular usando essa equaçãozinha aí. Posso passar para o próximo? Alguma dúvida aí com relação ao fio retilíneo? Então, vamos lá para a espira circular. Né? Você vai pegar um fio e vai fazer uma volta nele. Então, você está concentrando o campo magnético que existia em volta daquele fio. Então, por exemplo, aqui ó, eu tenho uma corrente elétrica, o I está aqui, que ela está circulando nesse sentido aqui. Ó. Então, você pode ver que o campo magnético ele foi concentrado aqui no interior da espira. Para você representar, né, para você saber, eu coloquei, ó, essa espira está aqui, e aqui tem uma representação da regra da mão direita para a espira. Você vai colocar o seu dedão na direção da corrente, como a corrente estava indo para a direita, e vai girar a sua mão. Como os seus dedos entrariam, né, na espira, na parte de dentro dela, eu tenho um campo magnético que está aqui, ó, subindo. Você pode fazer isso, por exemplo, né, colocando o seu dedão do lado direito da espira. Vou mostrar aqui na tela. Ó. Do lado direito da espira, o seu dedão ficaria assim, ó, apontando para dentro do quadro. Aí você giraria a sua mão. Ó. Se a espira fosse essa canetinha, né? Olha só o que ia acontecer. Meu dedo ia entrar do lado de dentro da espira. Ele entra, ele vai entrar pelo lado de fora e sair pelo lado de dentro. Então o campo magnético aqui estaria apontando para cima, igual tá aqui. Ó. Difícil mostrar isso pelo computador, né? Mas dá para ver aqui o que eu estava falando. Ó. E do lado de lá, você vai ver que o dedão está para a esquerda, os dedos vão acabar saindo pela parte de dentro da espira. Essa é uma visão 3D. A gente não gosta de visão 3D porque é difícil de desenhar,
né? Mas você sempre vai usar a regra da mão direita. Independentemente do condutor, você vai usar sempre a mão direita. A espira como se fosse na palma da mão? A espira é um fio, né? É um Sim, fio enrolado. mas como se ela estivesse na palma da mão? Não, você vai colocar o dedão na direção da corrente. A espira, o plano da espira está na palma da mão, sim. Né? Então aqui, ó, eu coloquei uma visão de cima. Se você estivesse vendo isso aqui de cima, você tem duas opções. Olha só, aqui você pode ter uma corrente que entra pelo lado direito da espira, ou você pode ter uma corrente que entra pelo lado esquerdo da espira. Se ela entra pelo lado direito da espira, aqui, ó, ela vai estar subindo. Aqui ela vai estar para a esquerda. E aqui ela vai estar para baixo. Aí ela sai por aqui. Então ela estaria girando no sentido anti-horário. Aqui ela está subindo do lado esquerdo, é o contrário da de cima. Indo para a direita aqui, para baixo aqui e saindo. Então aqui ela está no sentido horário. O que você vai fazer? Pegar o seu dedão da mão direita e colocar na direção da corrente em qualquer lugar da espira. Qualquer lugar que você colocar vai funcionar. Por exemplo, eu vou colocar o meu dedão apontando para cima aqui, ó, nessa parte. Se eu fizer a regra da mão direita, nessa parte, eu vou ver que meus dedos entram desse lado e saem por aqui. Só você fazer aí, faz no seu celular, no seu computador, bota o dedão para cima, gira os dedos. Eles vão entrar do lado de fora da espira e sair pelo lado de dentro. Se eu fizer a mesma coisa aqui em cima, os seus dedos da mão direita vão entrar aqui e sair aqui. Se eu fizer aqui, ó, eles vão entrar de cá e sair aqui. Se eu fizer em qualquer lugar da espira, eu vou ter sempre um campo que entra de fora, nesse sentido de corrente, né? Entra do lado de fora e sai pelo lado de dentro. Por isso que eu tenho essa concentração de campo magnético aqui no meio. Então, essa espira, olhando ela da maneira como nós estamos olhando, ela teria um grande campo magnético de polo norte aqui, saindo. Sai do norte e entra no sul. Então, essa espira, se você olhar ela de cima, como a gente está olhando, eu teria um grande polo norte aqui. É lógico que se eu olhasse de trás da tela do meu computador, o campo estaria entrando. Aí seria um polo sul. Depende de onde você olha. O que interessa é que ele está saindo, né? Deixa eu só, antes de eu desenhar em cima daquilo, eu copiar essa espira aqui. Porque depois eu vou precisar dela. Aqui, ó, a gente vai fazer a regra da mão direita de novo, só que a gente vai ver que se eu fizer para essa parte aqui, colocando o meu dedão para cima e tal e girando, eu vou ter o campo entrando na parte direita e saindo da parte esquerda. Nessa parte de cima, que é difícil para fazer, porque você vai ficar todo torto, né? Você vai ver que o campo entra na parte de baixo e sai na parte de cima. E aqui também. Coloquei a mão, girei, meus dedos vão entrar aqui e vão sair de cá. Então, ao longo da espira toda, você vai ter campos magnéticos que entram na parte de dentro dela e saem pela parte de fora. Então, aqui eu teria um grande campo, um polo sul. Sul é onde o campo entra. E norte é de onde o campo sai. Então, para que serve a espira? O campo da espira é significativamente maior do que o campo do fio condutor. Porque você está enrolando isso, né, e fazendo o campo ficar mais forte, por você concentrar esse campo no meio da espira. Então, aqui, ó, como que eu calculo o campo magnético no centro de uma espira circular? Para eu saber se é norte ou se é sul, se está entrando, se está saindo, lembra que entra no sul, sai do norte. Eu tenho que fazer a regra da mão direita. Do jeito que está aqui, a gente já viu que a gente teria um campo magnético
sul aqui. Mas quanto que ele vale? Qual que é o valor desse campo magnético no interior de uma espira? Depende de duas coisas. Depende do raio dessa espira, já que ela é uma espira circular. Depende do raio e depende da corrente. Então vai ser μ0i sobre 2r. O μ0 é o mesmo, tá? O i é a mesma coisa, o que mudou aqui é só que esse aqui é o raio da espira em metros. E aí você vai calcular o campo magnético aqui no centro dessa espira, utilizando essa equaçãozinha. Ah, e se está entrando, se está saindo, a fórmula não fala. Não, não fala. Você vai ter que usar a sua mão direita para descobrir se está entrando ou se está saindo. Tranquilo? Então, a diferença do fio e da espira é um π. Né? Basicamente, porque no fio você tem μ0i sobre 2π vezes a distância, e na espira você tem μ0i vezes 2 vezes a distância também, porque é no centro, né? A distância da espira até o centro é o raio, mas aí a gente chama de raio circular. Aí espira quadrada, não, a gente não vai mexer com essa fórmula no segundo grau, não. Espira triangular, não. No segundo grau é espira circular, porque ela é mais fácil de calcular. Lógico, né, que você pode ter exercícios que colocam uma espira em cima da outra, um fio perto de uma espira. A gente pode desenhar isso aqui para ver o que vai acontecer daqui a pouquinho, tá? Mas, então, espira circular, está aqui o campo dela, como você calcula o valor do campo dela. Para você saber, né, se está entrando, se está saindo, regra da mão direita, sempre. Alguma dúvida aí? E por último, nós temos o solenoide. Solenoide é um tanto de espira. Você geralmente enrola o solenoide em volta de um material qualquer, não precisa ser nem condutor, não. Né? Porque você quer que ele só conduza o campo magnético. Não pode ser um material diamagnético, né? Aqueles materiais que se comportam contrário ao magnetismo. Mas qualquer metal aí está de boa. Enrola no núcleo metálico. E aí você pode notar aqui, ó, a corrente sobe por esse fio aqui e desce lá por trás. Sobe de novo aqui, desce lá por trás. Então ela sempre, nesse desenho aqui, está subindo pela face que você consegue enxergar. Beleza? O que você faz? Você vai colocar o seu dedão na direção da corrente. Então, vamos lá. Imagina que a minha garrafa agora seja o solenoide. A corrente, ela está subindo aqui, né? Ó, por essa face que a gente está enxergando. Certo? Aí você vai girar a sua mão. Eu não sei se a câmera está invertida para você. Se estiver invertida, eu estou ferrado. Tá? Mas você pega a mão direita e gira a sua mão. Os seus dedos vão entrar por um lado do solenoide e, teoricamente, se você fosse o Senhor Fantástico, seus dedos iam entrar para um lado e ia sair pelo outro. Imagina que você tem os dedos elásticos. Então, eles entram por um lado e saem pelo outro. O ponto onde eles entrarem é o polo sul do seu solenoide. O ponto por onde eles saírem é o polo norte desse solenoide. Então, do jeito que eu desenhei aqui, coloca o seu dedão na direção da corrente e gira a sua mão. Você vai ver que os seus dedos vão entrar aqui e vão sair por aqui. O solenoide, ele simula um ímã de barra. Então, no local onde o campo estiver entrando, você tem um polo sul. No local de onde o campo estiver saindo, você tem um polo norte. E o campo atravessa a espira completamente, atravessa o solenoide completamente. Então, o campo magnético entra de um lado e sai pelo outro. Tá? É como se eu tivesse um ímã de barra aqui dentro. Né? Um polo sul e um polo norte. Oi. Nesse desenho aqui, ó, o primeiro de cima,
o campo não é pro lado direito, não? No sentido à direita? Porque, tipo, a corrente está entrando da esquerda. Aí vai pro outro Mas lado, peraí, não? qual o desenho? Esse primeiro seu aí, ó, que você tava O desenhando. amarelo? É, Não, a corrente ela não está subindo pela sim, parte, pela face que você está vendo? sim. Coloca o seu dedão para cima aí para você ver e gira a sua mão. Ela entra do lado direito ou do lado esquerdo do cilindro? Os seus dedos. Cara, eu não tô sabendo fazer isso. Não, para. Bota o seu dedão para cima. Ah, Imagina o cilindro aqui. Gira a sua mão direita. Não sei se está invertida a câmera para vocês aí. Gira. Aí você vai olhar onde que ela vai entrar. Tipo assim. Ô Henrique, desenha uma mão aí para mim. Seu dedão tá aqui, ó. Né? Aí os seus dedos vão entrar aqui, ó. Como é que desenha a mão, velho? Ah, finge que isso aqui é uma mão. Né, ó? Seus dedos não vão entrar aqui quando você girar eles para cá, ó. tá. Entendi. Sim, ó. Não é? Eles vão entrar aqui e vão sair do lado de cá. Nossa, que mão fantástica, velho. Olha só. Que Né? isso. Então, o dedão é na direção da corrente e os seus dedos vão entrar aqui, ó. Se entra do lado direito, é porque ali é o nosso sul. Bom, Vou até beleza. colocar uma legenda aqui para saber o que é. Ó, isso aqui é uma mão. Tá vendo? Só que no caso essa mão tá invertida, né? Obrigado. Não, tá não. Essa é a mão direita minha. Ó, aqui é a unha, ó. Tá vendo? Ela tá assim, ó. É porque você tá. Põe a sua mão direita na frente do seu olho e você vai ver que meu desenho tá perfeito, fantástico. Digno de um Van Gogh. Aqui tá minha aliança, ó, também, ó. Quer ver? A aliança é minha aqui, ó. Opa. Mão direita, tá vendo? Incrível, né, Henrique? Nossa senhora. A aula de anatomia lá, de desenho de anatomia. Falhei total. Aí aqui eu coloquei uma corrente igual, ó, só para você ver. A corrente ela vem desse lado, só que ela vai aqui, ó. Ela vai vir assim. Ela sobe por aqui. Aqui tá ruim de ver, deixa eu colocar. Também ficou ruim. Amarelo vai ficar pior ainda. Então, vai ser. Ela sobe por aqui, desce lá por trás. Sobe por aqui, desce lá por trás. Então, na face que você enxerga, ela está sempre subindo. Você coloca o seu dedão aqui, né? A mão direita aqui e gira a mão. Você vai ver que os seus dedos vão entrar aqui, ó, entram por aqui. Então, ó, o campo entra aqui, atravessa a espira toda, sai de cá. Onde eles entram é o polo sul do seu solenoide. E de onde eles saem é o polo norte do solenoide. Minha aliança é maior. Pera aí, Ed, então. Ficou bom agora? Aqui eu coloquei uma corrente ao contrário. A corrente está subindo pela parte de trás e aí ela desce aqui, ó, pela face que você enxerga. Então aqui você vai colocar a sua mão direita com os dedos, com o dedão voltado para baixo, né? Então você vai girar a sua mão. Então aqui, ó, seu dedão está voltado para baixo, ó, que dedão fino. E aqui você tem os seus dedos. Né? Aqui está a minha aliança, ó. Quando você girar, lembrando que aqui é a frente, é a unha sua, ó, você tem que ver. Então, você está vendo a mão de frente para você, mão direita. A hora que você girar os dedos, você vai girar eles, né? Você vai girar eles para cá, eles vão entrar nessa face, o campo magnético vai estar entrando aqui, saindo por de cá.
Então, que é o campo magnético. Então, você vai ter aí um polo sul de um lado e um polo norte do outro. Tenta fazer aí, por favor, né? Porque na aula dá até para todo mundo fazer junto e tal. Então, aqui está o seu dedão. Dedão sempre na direção da corrente. Se a corrente está descendo, o seu dedão está sempre na direção da corrente. E sempre a mão direita, tá? Então, mão. Porque tem gente que a gente fala mão direita e o cara vai e pega a mão esquerda. Tá, e como é que eu faço para calcular o campo magnético no interior de um solenoide? Você vai calcular ele assim, ó. μ0 e, mesma coisa, μ0 i, μ0 i, vezes N dividido por L. O que é o N? Quem aí sabe? Número de espiras? Aham. Nossa, mas como é que eu vou saber? Assim, se você tiver uma espira igual a essa aqui, você conta. Aí você vai contar quantos fios você enxerga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então aqui eu teria que multiplicar, o N seria 9. Né? Aqui você enxerga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 também. E aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Então o N é o número de voltas do solenoide. Agora, se você está no laboratório, onde as espiras têm 1000 voltas, você não vai contar, vem escrito nela. Tá? Porque aí você tem espiras ali de 1000 voltas, 2000 voltas, para você produzir um campo magnético muito forte. E o L é a distância da primeira até a última espira, não é do cilindro. Tá? O L é a distância entre a primeira e a última espira, em metros. Certo? Alguma dúvida aí? E o que aconteceria, então, se eu tivesse uma situação assim? Ó? Como que eu analiso? Vamos chamar de campos resultantes. Imagine que eu tenho um fio, dois fios paralelos. Então, um fio aqui, outro fio aqui. Um deles tem corrente para baixo e outros deles têm corrente para cima. Primeira situação. Segunda situação. Vamos supor que ambos os fios tenham uma corrente para baixo. Tá? O que vai acontecer com esses fios aí? E a gente pode ir brincando de achar campos resultantes. Primeira coisa, regra da mão direita, são situações diferentes. Deixa eu dividir aqui, né? Primeira situação aqui, você vai colocar o seu dedão para cima, girar a mão. Você vai ver que nesse fio aqui você tem um campo entrando do lado direito dele e saindo do lado esquerdo. E nesse aqui, dedão para baixo, girou a mão, campo entrando do lado direito
saindo do lado esquerdo. Entrando do lado esquerdo, saindo do lado direito. Vocês estão vendo que... Vou até fazer de outra cor, olha só. O campo desse aqui eu vou colocar de amarelo. Ali, ó, quando tiver no centro dos fios, eu vou ter polos iguais, né? Lembra que eu falei, pode pensar que onde estiver saindo é norte e onde estiver entrando é sul. Então, esse fio aqui produz um campo saindo aqui. Esse fio aqui também produz um campo saindo aqui. Polo norte de um com polo norte do outro. O que acontece? Polos iguais se repelem. Então, vai aparecer uma força de repulsão entre esses dois fios, e essa força é de caráter magnético. Tá? São campos iguais, né? Eles se repelem. Só para vocês terem uma ideia aí do como resolver esse tipo de problema. Depois a gente vai ver força magnética, a gente vai aprender a calcular o valor dessa força. Não preocupa com isso agora não, só para treinar essas notações. Agora, aqui, ó, né, a gente já viu que esse fio produz um campo entrando desse lado e saindo desse. Só que eu inverti agora. Agora esse fio também vai ter um campo entrando do lado esquerdo dele e saindo do lado direito. Então, esse fio produz do lado esquerdo dele um campo entrando, que é um polo sul. Esse fio produz um campo aqui saindo, né? Que é polo norte. Como os polos são opostos, vai aparecer uma força de atração entre esses dois fios. É uma maneira de você analisar o que acontece quando tem dois ou mais fios próximos. Tá? E aí você pode até perguntar, se eu te der a distância entre os fios, né? Se eu te der o valor da corrente elétrica, eu posso perguntar, inclusive, qual é o campo resultante aqui? Qual é o campo resultante aqui? Você calcula e usa a regra de vetores, por exemplo. Tá? Então, você tem que tentar analisar cada situação. Como é que eu tenho dois campos saindo, eu somaria eles. Como aqui eu tenho um campo saindo e um campo entrando, eu subtrairia eles, o maior menos o menor, para ver. E se forem correntes iguais e distâncias iguais? Aí dá zero. Né? É a mesma regra de vetores, a gente vai usar sempre. Tranquilo? Então aqui é só para vocês terem uma ideia de onde que vem essa força de repulsão. E aqui a gente tem uma força de atração. A gente vai resolver na próxima aula alguns exercícios da apostila. Tinha que fazer os brilhinhos na aliança. Isso explica o choque elétrico? Não, não. O choque elétrico é simplesmente passagem de corrente elétrica mesmo através do seu músculo. Que aí o músculo acha que é um comando do cérebro, né? E aí ele contrai. Tá enganando o músculo. Tranquilo? Então lembra, gente, mão direita sempre. Acho que o Faraday era canhoto, então enquanto ele escrevia com a mão esquerda, ele testava as coisas com a mão direita. É por isso que a gente tem só regra da mão direita na física. Tá bom? Tem até uma regra da mão esquerda para a força magnética, mas aí eu não gosto de usar, porque para o aluno lembrar que é sempre a mão direita na física, para não confundir as bolas. Tranquilo? Espero que vocês tenham entendido tudo. É difícil dar essa aula à distância, né? Mas eu tentei me virar aqui para ver se vocês entendiam.